Diga: eu creio no poder da palavra de Deus. Amém? Versículo 16 e 17, Paulo diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Quem tem fé aí? Esse texto é pequeno, mas a gente precisa olhar com um olhar muito carinhoso para entender o que Paulo está querendo dizer aqui. Primeira coisa que ele deixa claro é que ele não se envergonha do Evangelho. E para explicar que ele não se envergonha do Evangelho, para dar essa satisfação, é porque ele, de alguma maneira, era pressionado por causa do Evangelho. Ele era questionado, porque era um homem intelectual, um homem de uma raiz economicamente independente, de uma raiz economicamente abastada, cheia, suprida, um cara rico. Paulo era tão rico, que um rei o manteve preso durante 2 anos, e frequentemente lá conversava com ele para ver se ele lhe dava dinheiro. Paulo era tão rico que uma vez ele disse: eu desse todos os meus bens para os pobres. De vez em quando Paulo mandava vender um pedaço de terra para suprir ele. Ele era tão rico que ele não precisava viver dependendo das ofertas dos irmãos. Ele se autossustentava. Ele era um engenheiro, ele era um arquiteto. Quando faltava dinheiro, ele começava a fazer tendas e vendia, e ele ganhava muito dinheiro. Paulo era tão rico que a Bíblia diz que os últimos 2 anos que ele passou em Roma, preso em domicílio, ele pagava o aluguel da sua casa. Ele veio de uma origem de suficiência, de uma origem onde ele não precisava nem mudar de endereço, nem tampouco mudar de crença. E as pessoas que frequentavam a casa de Paulo, e é claro que aqui ele ainda não está em Roma, ele ainda não chegou em Roma quando ele escreve essa carta, porque ele está escrevendo para Roma, para os romanos, para os cristãos que ele acreditava estar lá. Paulo foi questionado várias vezes pelos intelectuais da época, pelos sacerdotes, rabinos, doutores da lei, que conheciam Paulo, sabiam da sua capacidade, sabiam quanto ele era promissor no futuro da religião judaica. Questionavam ele: como assim, Paulo? Como você abre mão de tudo e passa a seguir essa religião, esse evangelho? Naquele tempo muitos ainda chamavam o evangelho de heresia, esse caminho da heresia. A única resposta que Paulo diz é que ele não se envergonhava. Eu não me envergonho do Evangelho, e eu tenho um motivo para não me envergonhar do Evangelho, e o motivo é porque o Evangelho é o poder de Deus. É como se ele estivesse dizendo: tudo em que eu cria antes não passavam de teorias, agora eu peguei a substância, agora eu experimentei algo que me transformou. Então, primeira coisa, Paulo não se envergonha do Evangelho. Segundo, porque o Evangelho é o poder de Deus para transformar. Portanto, esse poder não é um poder que fica lá para você assistir, é um poder que tem que afetar você, amém? Para transformar. E infelizmente ele não transforma todo mundo. Tem gente que questiona: por que essa pessoa, por que alguém da minha família, por que fulano há tanto tempo está na igreja, há tanto tempo frequenta e ainda nunca mudou? Por que continua sendo a mesma pessoa? Por que meu marido há tanto tempo frequenta a igreja e nunca teve mudança na sua vida? Eu não percebo mudança.
Por que meu vizinho há tanto tempo frequenta uma igreja e eu não percebo mudança? É porque infelizmente não é para todo mundo, é somente para quem crê. Diga, quem crê? Diga, crê. Então você escuta o evangelho, duas coisas você tem a liberdade, né, para decidir: ou deixar que entre no ouvido, sai no outro, você volta para casa e não se compromete com o que você ouviu, ou então abrir o coração e deixar que esse evangelho mude você por dentro. Porque Deus, apesar de soberano, Ele respeita a posição de cada um, a postura e a decisão de cada um, porque Ele nos deu um dom que Ele não tira, o dom chamado livre arbítrio. Então a salvação do homem é um trabalho em conjunto. Deus vem e proclama o arrependimento, e nós seres humanos correspondemos nos arrependendo. Por isso que a palavra do evangelho ela começa: arrependei-vos, arrependei-vos, porque chegou o evangelho, porque chegou o reino. Então, por que de algumas pessoas frequentarem tanto tempo um ambiente onde o evangelho é pregado e elas não demonstram mudança? Não é por falta do poder do evangelho, não é por falta de Deus, não é porque Deus não o escolheu para salvar, é porque Deus respeita o coração de cada um. Ok? Presta atenção. Jesus chega para um e diz, ele pede, ele dá uma dica: larga tudo que você tem, dá aos pobres, vem e me segue. O cara fez o quê? Deu as costas para ele, porque tinha muitas riquezas. Jesus entra na casa de um outro, e ele nem pediu isso, e esse outro tomou a iniciativa própria, uma iniciativa pessoal: Senhor, vou dar metade dos meus bens para os pobres. Zaqueu. Então o que acontece? O Senhor está disponível a todo mundo. Posso ouvir amém? Mas no caso do jovem rico e de Zaqueu, quem foi que experimentou o poder? Zaqueu. Porque ele decidiu corresponder com o toque do Senhor. Você acha que o jovem rico não foi tocado por Deus? Pastor, não acredito. Pois acredite. A Bíblia diz que ele saiu triste. Por que ele saiu triste? Porque ele pesou entre a decisão de dar tudo e servir o Senhor e ser perfeito, ou ficar com a riqueza. Ele poderia ter ficado um pouco triste se tivesse decidido largar a mão de tudo pelo Senhor? Sim. Bem como ele ficou triste em dar as costas para Jesus e dizer no seu coração: puxa, eu não consegui, eu prefiro as minhas riquezas, mas eu sei que eu estou perdendo. Ele não saiu feliz dali, ele saiu consciente do que estava perdendo. E o Senhor o respeitou. Ele não foi lá: vem cá, é só metade agora, não, 80% dos bens, 90%. Jesus não negociou, porque Jesus sabia do que estava no coração daquele jovem. Ele não foi desesperado para tentar convencer aquele jovem, pelo contrário, ele disse: quão difícil é um rico entrar no reino de Deus. E depois avareza, apego a bens materiais, ou apego a valores terrenos. Eu não diria que fosse 100% apego a bens materiais, porque você ter bens materiais não impede você ir para o céu. Você pode ir para o céu rico. Posso ouvir amém? Jesus mesmo falou que aquele que deixa tudo por ele vai receber 100 vezes mais. Então as riquezas, coisas nesse mundo não podem competir com Deus no seu coração. Mas não somente bens, mas valores. Tem gente que não quer se entregar ao evangelho, que não quer crer no evangelho, porque colocou no coração que se ele tiver que devolver 10% do seu dízimo, do seu dinheiro, do seu salário, ele prefere abrir mão disso e não quer nem saber. Aí diz assim, presta atenção: mas o dízimo, se eu não der o dízimo, eu não sou salvo? Se eu não der o dízimo, eu não sou salvo? A Bíblia diz que os ladrões não herdarão o reino de Deus. Mas eu nem vou por essa questão. Algumas pessoas dizem assim: eu não acredito que se não der o dízimo, não é salvo. Não acredito nisso. Mas tem pessoas que não são salvas porque não querem devolver o dízimo. Elas dizem: não, eu não vou para uma igreja, eu não quero me comprometer com isso, porque esse negócio de devolver o dízimo
Então o que está impedindo ela? 10% do seu salário. Ela poderia até tipo assim, rapaz, eu vou me aproximar, se eu entender que eu devo dar, tudo bem, se não entender, mas eu vou primeiro. Não, é tão forte no coração dela, os 10%, que ela prefere não se expor à verdade, por causa de 10%. E nós não chamamos as pessoas dizendo, olha, se você não der o dízimo, você vai para o inferno. Não, é uma questão de transformação. Se você for transformado no seu coração, isso não vai ser dificuldade para você, isso não é um requisito. Pelo contrário, isso vai ser um gesto de gratidão, amém? Não devolver e ter dificuldade nessa área só mostra que você ainda não é 100% transformado. Simples assim. Mas tem pessoas que colocam isso como dificuldade. Outras colocam o quê? Ah não, eu tenho um segundo amor. Eu tenho 2 amores. E aí, se eu for para a igreja, eu vou ser confrontado a deixar minha vida amorosa, minha vida extraconjugal. E então pessoas perdem a salvação por causa disso. Outras dizem, olha, se eu tiver que ir para a igreja, eu já ouvi dizer que lá eles ensinam a perdoar, e se eu tiver que perdoar meu marido por tudo que ele fez, eu prefiro não ir. Então, não acontece isso? Acontece. O caso mais recente que eu soube, uma mulher lá no sul do estado do Piauí participou de um culto, e o pastor pregou sobre perdão. E a mulher disse, eu não perdoo meu marido por tudo que ele me fez, por nada. E o pastor disse, mas perdão não é sentimento, é mandamento, perdoe, essa é a vontade de Deus. Não, eu não perdoo, prefiro ir para o inferno, mas não perdoo ele. Eu prefiro ir para o inferno, mas não perdoo meu marido. Isso foi numa terça-feira. Na segunda seguinte ela morreu. Tu acha que ela foi para onde? É você que está dizendo, não sou eu. Então, por que é que pessoas têm acesso ao evangelho, têm pais evangélicos, têm irmãos evangélicos, familiares evangélicos, e vão para a igreja evangélica, mas elas não são mudadas? Porque Deus respeita o nível de decisão do coração. Eu tenho que decidir crer. Quem crê precisa entender que crer é obedecer, amém? É expor sua vida a uma mudança. E aí, outra coisa que o texto fala é que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Por que primeiro do judeu? Porque Jesus veio pregar o evangelho primeiro para o povo de Israel, primeiro do judeu. É a quem o Senhor deu a primeira oportunidade de ouvir. Lembra da Cirofenícia de Nação? Aquela mulher que veio, Senhor, liberta minha filha que está horrivelmente endemoniada. E ele diz, não convém tirar dos filhos e dar aos cachorrinhos. O Filho do Homem não veio, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Tipo assim, esse momento eu preciso priorizar o povo de Israel, porque primeiro o evangelho veio para o povo de Israel. E ela insiste dizendo, sim Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Ou seja, nós os gentios que não temos sangue judeu, também podemos de alguma maneira ser abençoados com o que o Senhor está liberando. E Jesus diz, grande é a tua fé, vai que tua filha está liberada. E então ela estava liberta. Primeiro do judeu e também do grego. Quando diz primeiro do judeu e também do grego, quando se estende aos gentios, aqueles que não são judeus, naturalmente falando, aqui o Senhor está dizendo que não faz acepção de pessoas. Aqui ele inclui o evangelho para todo mundo. A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. João Batista diz o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós fazemos parte disso, amém? Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, uma fé crescente. Como está escrito, o justo viverá da fé. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando eu me entrego ao evangelho, quando eu me entrego ao Senhor Jesus, o que deve reger e o que deve determinar as minhas decisões, meu estilo de vida, não é o que o mundo diz, não é o que o meu diretor diz, não é o que o meu ambiente de trabalho diz, não é o que a novela diz, não é o que os filmes dizem, as séries dizem, não é o que a moda determina. O que vai determinar a mudança, as minhas decisões na vida e o estilo de vida que eu vou viver, é a fé que agora eu conheci no Senhor. Você deve fazer uma análise na sua vida. As decisões que eu tenho tomado,
O estilo de vida que eu tenho vivido é por sofrer, experimentar influência mais do Evangelho ou mais do mundo? Por que é que você usa o que usa? Por que você fala o que fala? Por que você pensa o que pensa? Por que você deseja o que deseja? Por que você tem o que tem? Por que você corre atrás do que você corre atrás? É porque o Evangelho te influenciou e colocou dentro de você um sonho, uma esperança, uma visão? Ou porque você está sendo produto do meio? Ou porque você está sendo influenciado pelo que o vizinho fala? O vizinho tem, o colega tem, alguém comprou alguma coisa melhor, você tem que ter igual a ele. Alguém está usando uma roupa, você tem que usar também. Alguém está atraindo, você também é influenciado a atrair. Alguém caminha por caminhos tortuosos, você também se sente influenciado a andar por caminhos tortuosos. O que rege a sua vida? O que determina a sua vida? A Bíblia diz que os justos, aqueles que são justificados pela fé, porque Romanos 5:1 diz: sendo pois justificados pela fé em Jesus. A Bíblia está dizendo que aqueles que decidiram viver crendo, viver pela fé, aqueles que decidiram pautar sua vida pela fé, devem viver do que a fé ensina. Capítulo 5 de Atos fala que muitos sacerdotes passaram a obedecer à fé, porque a fé não é algo para se sentir, a fé é uma convicção, uma certeza, é um saber. E a fé é um caminho que Deus apresenta diante de você, para você obedecer. Quando você está diante de coisas que te influenciam, mas lá no fundo alguém está dizendo, algo está falando para você, isso não é certo, o que a palavra está dizendo não é certo, você vai quebrar a cara, não é por aí, vai haver consequência. O que está falando com você lá dentro? É a fé. Diga comigo, fé. Diga fé. Então, a Bíblia diz que o justo viverá da fé. E nós somos desafiados nesse tempo, meus queridos e amados, seletos, primorosos, lindos irmãos. Nós somos desafiados nesse tempo mais do que nunca a viver pela fé. Porque essa é a geração que mais do que nunca vive pela vista, não é pela fé. Essa é a geração que mais tem vivido pelo que vê. Você está bem aqui, não está com vontade de coisa nenhuma, você lá vai no Instagram ver uma coisa, você já quer fazer. Você não está decidido coisa nenhuma, você vê o cão do Mercado Livre ou do OLX, você, opa, vou comprar. Você vai para o Facebook, meu Deus, eu estava falando desse negócio antes com alguém, pois já está aqui a propaganda, gente, eu vou ver isso aqui. Então hoje, essa geração, ela é manipulada por aquilo que vê, irmão. Por aquilo que vê, já passou a fase, ainda que eu creio que o rádio nunca vai perder a sua força, já passou a fase do rádio, hoje é a fase do visual, entendeu? Hoje é a fase do visual. Hoje, empresas que estão crescendo muito, são empresas que trabalham com audiovisual, porque se você recebe um vídeo bem feito, com a propaganda linda na sua mão, aí a 90%, se você é alguém da área e tem dinheiro, há 90% de chance de você decidir por aquilo que você está vendo. E nós os cristãos precisamos andar contra a maré, precisamos remar contra a maré e andar contra o vento, na contramão deste mundo. O mundo inteiro está andando para um rumo chamado de abismo. Há caminho que para o homem parece direito, mas o final é morte, é abismo. E nós somos os pouquinhos de luzes que estão andando no rumo contrário. Se você não se vê assim, você está adequado ao mundo e não ao poder de Deus, e não à fé. Se todo mundo no seu ambiente de trabalho concordam com você, estão fechados com você no que você pensa, então alguma coisa está errada. Se você é alguém que não sofre crítica do jeito nenhum, se você é alguém que não, de vez em quando, não pega alguém olhando para você com o olho torto, como quem queria expelir você do ambiente, alguma coisa está errada. Porque nós, os cristãos, somos luz em meio às trevas. E todas as vezes que você acende a luz, as trevas, elas se incomodam, porque elas têm que desaparecer. Sim ou não? Então as pessoas vão se incomodar com você, os políticos vão se incomodar com você, as pessoas que têm ideias erradas, contrárias a sua, vão se incomodar com você.
E nós precisamos entender que isto é viver pela fé. Muitos vão falar muitas vozes, liberar muitas informações e muitos incentivos, e você precisa dizer: eu vou ficar com o que Jesus disse, eu vou ficar com o que a palavra de Deus diz. Isso é viver pela fé. O namoro cristão não deve ser conforme o mundo vive. O mundo namora, mas é conforme o Evangelho fala, a palavra fala. Os negócios que fazemos, o casamento cristão é diferente do mundo. No mundo, quando o casal está com problema, eles buscam subterfúgios. E 90 e tantos % das buscas que os casais do mundo trazem para ajudar o casamento é contrário à palavra de Deus. Alguns até falam da possibilidade de ter uma experiência extraconjugal para dar uma esquentada. Alguns trazem terceiros para dentro da intimidade do casamento. Outros trazem fontes, fetichismo, e trazem pornografia para dentro do casamento. E todas essas coisas parecem ajudar, mas elas prejudicam mais, porque trazem demônios para dentro do matrimônio. Com Deus é diferente. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus, porque elas estão aqui na palavra do Senhor. Para um bom casamento, a palavra de Deus ensina o perdão, ensina a paixão, o amor, o respeito, amar a esposa como Cristo ama a igreja, se submeter à missão do marido como a igreja se submete à missão do Cristo. E quando isso acontece, fica perfeito, porque não há ninguém que consiga entrar nesse campo blindado pelo poder de Deus. Quem diz amém? A maioria dos divórcios que acontecem dentro das igrejas acontecem porque não estão vivendo pela fé, mas pelo que o mundo dita. E nós somos desafiados nesse tempo de hoje a sermos diferentes. Diferentes. Tem que haver uma diferença, e a diferença não está na roupa que você usa. Apesar de você não dever usar roupa indecente para despertar a cobiça do outro. Não está no estilo de cabelo. Se você usa bigode como Hitler, de vez em quando Jadiel quer fazer todo mundo rir, ele tira só a barba e deixa o bigode, e põe uma foto para nós vermos. Aí a gente não consegue dormir de noite. Não é o bigode ou a barba, ou deixar de ter, ou ter, mas é a conduta, é o caráter. O que você faz fala mais alto do que o que você fala. Amém? Tendo dito isso e contextualizado os irmãos para dentro desse pequeno texto da Bíblia, eu quero então continuar falando do tema: o impacto do Evangelho no mundo. Quando o Evangelho nasceu, e o Evangelho nasceu com a pessoa de Jesus, o Evangelho nasceu com a pessoa de quem? Quem é o centro do Evangelho? Jesus. Algumas pessoas falam: Jesus não é evangélico. É impossível Jesus não ser evangélico, uma vez que a palavra evangelho é boa nova, e Jesus veio anunciando a boa nova. Ele é o centro do evangelho. Os 4 evangelhos são 4 biografias da pessoa de Jesus. Então Jesus é evangélico, sim. E eu sei que alguns que falam isso até falam porque não concordam com algumas coisas que os movimentos evangélicos fazem por aí. Eu também não concordo, mas dizer que Jesus não é evangélico é muita coragem, porque Jesus, ele pregou o evangelho. Jesus nos mandou pregar o evangelho, e ele é o centro do evangelho, e o evangelho é a palavra de Jesus, e é por isso que o evangelho é o poder de Deus. E quando o evangelho chamado Jesus, Boa Nova, nasceu, já trouxe impacto para o mundo da época. Os reis magos vieram do Oriente, conduzidos por uma estrela para vê-lo no nascimento dele, trazendo ouro, incenso e mirra. Houve um rebuliço no reino físico e manipulado pelo reino espiritual, porque Herodes, ouvindo falar desse rei que nasceria para governar o mundo, esse Herodes especificamente, ele era terrível. Ele matou os 2 filhos, com medo dos filhos que estavam estudando em Roma voltar, e com muito mais sabedoria do que ele, tomar o reinado dele. Matou os 2 filhos, matou a esposa. Ele matava brincando. Esse era o Herodes da época do Senhor Jesus. Mandou matar várias crianças de 2 anos para baixo, na tentativa de matar aquele que seria o rei.
Então quando Jesus nasce, já há um rebuliço na terra acontecendo. Antes dele nascer, já afeta a vida de uma garotinha princesa, temente a Deus, amava o Senhor e que estava com um grande sonho na vida. Uma menina de 16 anos naquela época, as meninas eram dadas para casamento com 14, 15, 16, 17 anos. Com 16 anos ela já estava noiva de José, sonhando com o dia do casamento. E Deus vem e diz: você é minha. Antes de você se casar, eu tenho que realizar um sonho na sua vida, e através de você, você vai dar à luz um filho, e o nome dele será Jesus de Nazaré, porque ele salvará o mundo dos seus pecados. Então já afetou a vida de uma moça que tem que se expor à vizinhança, à família, e fazer todo mundo acreditar que o que estava dentro dela não era uma prostituição, não foi fazer relação sexual antes de casamento com José, que estava noiva, e nem tampouco com outro homem. Ela teve que convencer todo mundo de que o que estava dentro dela era gerado pelo poder sobrenatural de Deus. Foi o próprio Deus que gerou. Se você, pai, de repente receber a notícia da filha, a filha dizer: pai, Deus me visitou e me engravidou, o que é que você faria? Se você quiser uma espingarda, eu te empresto, tem lá em casa, para ir atrás. Você faria, você que está namorando, noivo, se a tua namorada disser assim: olha, era virgem até ontem, mas eu recebi uma visita do Senhor, e Ele disse que colocou um bebê no meu ventre, e aí você vai ter que acreditar que foi Deus mesmo que falou. Você acha que foi fácil para José acreditar nisso? Ele decidiu deixar ela de maneira oculta, para não alarmar muito, e capar o gato, dar linha na pipa. Ele não acreditou em Maria, até que o próprio Deus aparece para ele em sonho e diz: acredite nela, porque de fato ela está grávida do Espírito Santo. E os dois tiveram que sofrer isso. A Bíblia não conta isso. A Bíblia nos poupa dos questionamentos das pessoas. Mas você acha, se hoje seria um bafafá, se hoje seria um babado para muitos grupos de WhatsApp, imagine naquele tempo, que o homem não podia nem pegar na mão da moça. Se pegasse, já comprometia o valor dela. Eles sofreram situações. Jesus e o Evangelho não nasceu numa harmonia, sabe? As pessoas romantizam tanto o nascimento de Jesus, aquele José, aquele Jesus, aquela paz, como se não bastasse para ele nascer. Ele nem lugar encontra, teve que nascer no curral das ovelhas, no aprisco das ovelhas, sentindo o cheiro de esterco. Foi assim muito estranho a maneira como o Senhor chegou, mas Ele chegou mudando a vida de todo mundo. Ele chegou tirando pastores de madrugada que estavam dormindo enquanto as ovelhas estavam lá. O anjo aparece para os pastores: corre lá no lugar tal, porque o Filho de Deus nasceu. Traz os magos do Oriente. E quando José pensava que ia começar a progredir com a sua vida, o Senhor diz: sai daqui, corre para o Egito, porque vão tentar matar a criança. Imagine Deus mandando você assim de noite, às 6 da manhã, você não pode estar mais aqui. Pega a sua família e corre, porque está vindo alguém te perseguir. E você de repente vai, pega tudo que é seu, coloca tudo nos jumentos e sai. Entre na palavra, tente se colocar ali no lugar. Veja como, quando o Evangelho chegou, o Evangelho não chegou assim como os romanos, ou melhor, os judeus esperavam, uma coisa linda, maravilhosa, um príncipe assentado no cavalo branco, com a espada na mão, declarando revolução e declarando independência de Roma. Não, chegou com dificuldade. O Senhor chegou de maneira tão sutil, tão simples, tão simplória, que Ele fez os seres humanos da época se esforçarem para crer que Ele era o Filho de Deus. Ele veio para resgatar somente aqueles que de fato o coração estava buscando a Deus. Porque quando as pessoas viam Ele operando milagres e liberando sermões lindos, maravilhosos, sabe qual era o tipo de questionamento? Como assim? Este não é filho de José?
Não estão aqui os seus irmãos, Tiago, João, não sei quem, 4 irmãos, e não estão aqui também suas irmãs, viu, para você que achava que Maria não teve outros filhos? As pessoas questionaram, não estão aqui seus irmãos? Como que esse homem que nasceu no nosso meio, cresceu aqui, pode estar fazendo tudo isso e dizer que é o Filho de Deus? Você acha que não era um desafio para o próprio povo aceitar? Talvez hoje você me vê assim, gordinho já. Se você visse umas fotos que eu tenho dos meus 25 anos atrás, você ia se benzer. Pense no caroço de manga chupado. E é por causa disso que eu tenho minha convicção de que toda mulher é cega. A começar pela minha esposa, tinha que ser muito cega, porque eu mesmo, no lugar dela, não queria um trapo daquele. Eram as posses, tinha muitas posses, tinha uma guitarra e uma paleta a tocar. Então você me vê bonitão hoje, parecendo um deus grego. Aí fica fácil para você acreditar que de repente eu surgi aí de uma luz, o Senhor me... Sou até um anjo. Mas se eu chegasse lá no Angical, fazendo fogo descer do céu, andando em cima da praia, do mar, das águas, curando o cego, surdo e mudo, lá no Angical, lá onde eu nasci, sabe o que as pessoas iam dizer? Oxi, isso aí não é neto de Marinho? Aquele menino velho do buchão que andava com a baladeira empendurada no pescoço, com a barriga rajada de chupar melancia, chupar caju e tomar banho nos tanques barrentos, só as cinzas, canelas. Esse aí, se eu chegasse lá dizendo que eu sou filho de Deus, quem? Zezinho? Conta outra, moço. Chega dizendo que você é especial para Deus e os seus vizinhos dizem quem? Qual é o seu nome? Quando Jesus chega e aparece fazendo o que ele fazia, as pessoas não conseguiam olhar para ele por aquilo que ele estava fazendo, mas associavam a origem dele e tinham dificuldade de crer que ele era o Filho de Deus. E foi propósito de Deus fazer isso, fazer Jesus chegar dessa maneira, porque se Jesus tivesse chegado na característica que os judeus, presta atenção, na característica que os judeus esperavam, todo Israel teria se convertido ao Senhor Jesus e não teriam levado Jesus para a cruz. O propósito dele era ir para a cruz. Por isso que ele veio provocar ciúmes nos fariseus, nos doutores da lei, para que levassem ele para a cruz, porque na morte dele na cruz estava a redenção não somente do povo de Israel, mas de todo o mundo. E você foi alcançado por isso. Nós fomos alcançados por isso. Aleluia. O Senhor tem uma maneira de trabalhar tremenda. Ele poderia ter vindo de maneira mais fácil. Ele poderia ter trazido do céu carruagens de fogo para onde ele quisesse ir, ter à disposição. Todo mundo ia acreditar com facilidade. Este homem é do céu, os anjos estão à disposição dele. Ele veio se humilhando, ele veio se submetendo à condição humana, para reconquistar por meio da sua capacidade humana aquilo que Adão perdeu no jardim do Éden. Tem uma música bonita que eu cantava muito no interior, que fala do Galileu. Galileu, sol, sol. Aí dó, Galileu, ré. Eu vejo humilde Galileu levando a cruz para salvar. Si menor, vê se é si menor. Isso, para salvar sofridos pecadores como eu, dó. E dissipar, aí sol, e dissipar a escuridão com a sua luz, ré. Aí diz dó, Galileu, eu vejo humilde. Não, escuta o filho do dó. Eu vou dando um sinal aqui para você mudar. Galileu, eu vejo humilde Galileu levando a cruz para salvar, si menor, para salvar sofridos pecadores como eu, e dissipar sol, sol, e dissipar a solidão com a sua luz, Galileu,
que no Gólgota abriu os braços seus, por seu sangue derramado no madeiro. Ele é o Cordeiro, Ele é o Cordeiro, nele temos paz com Deus. Chegou aí? Ninguém conhece? Eu vou cantar de novo. Não vou brincando. Galileu. Não, cadê? Oxente, menino. Galileu, eu vejo humilde Galileu levando a cruz para salvar sofridos pecadores como eu, e dissipar a escuridão com a sua luz. Galileu, que no Gólgota abriu os braços seus, por seu sangue derramado no madeiro. Ele é o Cordeiro, nele temos paz com Deus. Galileu, si menor, Galileu, Galileu. Ele é o Cordeiro, nele temos paz com Deus. Galileu, Galileu. Ele é o Cordeiro e nele temos paz com Deus. Você pensa o quê? Eu era brega, irmão, eu era brega. Glória a Jesus. Glória ao Galileu. Eu posso ouvir amém? Quando ele começou a pregar o evangelho, ele provocou ciúmes em muita gente. Ele prega o evangelho, cumpre o seu propósito, vai para a cruz, morre, ressuscita ao terceiro dia. E a Bíblia diz que em 40 dias depois ele é assunto aos céus à vista de 500 pessoas. Os discípulos que ficaram sofreram a tentativa de serem calados. Os judeus falaram: para de falar do nome desse Jesus, então vocês vão morrer. Eles apanhavam, sofriam, eram presos, alguns morreram. E eles não pararam de pregar o evangelho. Quando tentaram gerar uma perseguição maior a fim de acabar com o evangelho que estava crescendo muito, o tiro saiu pela culatra. No capítulo 8 de Atos, se desencadeou uma grande perseguição na igreja. E aí o evangelho saiu de Jerusalém e começou a alcançar a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Samaria foi alcançada pelo poder de Deus. Daqui a pouco o próprio Saulo, que estava perseguindo a igreja, é transformado, se transforma no apóstolo Paulo, e ele começa a puxar o carro das missões do início da igreja. Alcança parte da Europa na época, alcança a Grécia, alcança a Ásia, toda a Ásia. Ele prega o evangelho para toda a Ásia, e como se não bastasse, ele tem como foco no seu coração: eu preciso pregar o evangelho em Roma. Quando ele chega em Roma, já tem uns cristãos lá. Os judeus não eram convertidos, mas já tinha muitos cristãos que haviam estado no dia de Pentecostes e que ouviram o evangelho a partir da pregação de Pedro. Paulo passa 2 anos, prega o evangelho, cresce tanto a igreja em Roma, que alarmou e amedrontou o coração do próprio César da época, que era o imperador Nero. Você sabe que onde os discípulos chegavam, as pessoas que eram de outras religiões se amedrontavam. Em Atos capítulo 17, Atos 17, versículo 6 diz, a última parte diz: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Então, quando os discípulos chegavam em algum lugar pregando o evangelho, as outras religiões se sentiam ameaçadas e diziam: aqueles que alvoroçaram o mundo, aqueles que têm perturbado o mundo chegaram também a nós. Alguma coisa vai acontecer aqui, porque onde o evangelho chegava era um estrondo em todos os lugares. Não se admire do que o evangelho está fazendo em todo o mundo, porque esse é o cumprimento da palavra de Deus. Jesus falou, e essa palavra e esse evangelho será pregado em todo o mundo, e então virá o fim. Isso começou há 2000 anos atrás. Roma foi tão impactada pelo poder do evangelho, que Nero, com medo daquela turma de cristãos que estavam crescendo, gerar uma ameaça para eles, porque uma das pregações principais dos discípulos da época era que Jesus era o Senhor. Jesus era o Senhor, e todos sobre quem Roma imperava tinham que dizer que César era o Senhor. Então, quando Jesus estava sendo proclamado como o Senhor,
Rei dos reis, Senhor dos senhores, como aquele que agora mandava na vida dos convertidos, Nero se sentia ameaçado. Daqui a pouco esse povo me toma o reino. Nero mandou queimar 10 bairros em Roma e colocou a culpa nos cristãos. Raptou várias crianças e disse que foram os cristãos que sequestraram as crianças para praticar canibalismo. E Paulo sofreu a espada, debaixo da espada de Nero. Quando Paulo está escrevendo 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Antes disso ele diz, eu estou sendo oferecido como libação no sacrifício. Libação era um líquido que poderia ser de vinho ou de azeite, que se colocava em cima do sacrifício antes de queimar, para que quando queimasse, colocasse fogo no altar, o sacrifício subisse e a fumaça tivesse um cheiro maravilhoso para Deus receber. Paulo diz, eu já estou sendo oferecido, eu estou sendo preparado para o dia do sacrifício. E diz a história que Paulo foi decapitado pela espada de Nero. E tem um detalhe que o historiador diz, que quando Paulo estava indo, eram mais ou menos 36 soldados que andavam com Paulo, tal perigo ele representava para a época. E os últimos 2 soldados que foram até ele, para o momento em que ele se ajoelha, e o soldado coloca a espada no pescoço dele, ele pregou nos últimos minutos para esses 2 soldados. Diz a história que esses soldados, quando eles decapitaram Paulo ficou a cabeça para um lado, o corpo para o outro, e os soldados vieram, largaram a espada e foram seguir o mesmo Jesus de Paulo. Eita glória! Aleluia! O evangelho cresceu em Roma, e os imperadores perseguindo, até que chegamos no 3º século do cristianismo, quando Constantino entende que quanto mais os imperadores perseguiam os cristãos, mais eles cresciam, e ele se aderiu ao cristianismo, tornando a religião cristã a oficial de Roma. Tertuliano, antes disso, ele já tinha falado, porque Tertuliano foi um dos pais da igreja, e ele lutou muito para que os imperadores parassem de perseguir a igreja. E uma das frases que ele usa para isso é que o sangue dos mártires, o sangue dos cristãos eram semente. Quanto mais se derramava, mais proliferava, mais crescia. E então ele trouxe essa palavra dizendo, quanto mais vocês perseguem os cristãos, mais nós vamos crescer como cristãos. Então Constantino entendeu que o tiro estava saindo pela culatra. Quando ele se aderiu, então o evangelho se esfriou. Quase 100 anos depois, o evangelho quase que não era mais aquilo que era pregado antes, porque as pessoas já não se convertiam mais, as pessoas só se aderiam a mais uma religião e continuavam praticando o politeísmo. Daí nós pulamos lá para o século XVI, no tempo de Martinho Lutero, em 1500, quando Lutero reforma a igreja, escreve as 95 teses e coloca na porta da igreja católica as teses que ele convocava o Papa e o papado para um debate a respeito de coisas que ele discordava dos dogmas, porque segundo as escrituras sagradas estavam errados. E então surge a reforma protestante, quando na verdade outros países, tanto da Europa quanto outros países em outros lugares, pelo incentivo do que aconteceu com Lutero, também reformaram, e houve uma rachadura na igreja católica. Um povo que estavam saindo de dentro da igreja católica para praticar o que eles estavam conhecendo agora das escrituras sagradas, porque até então as escrituras ficavam na mão apenas do Papa e do alto clérigo. As pessoas não tinham acesso. Quando Lutero traduziu a Bíblia Sagrada para a linguagem popular do povo de Wittenberg, na Alemanha, e o povo passou a ter acesso às escrituras sagradas, então as pessoas não queriam mais se submeter àquilo que a igreja católica impunha. Talvez você não entenda, porque hoje a igreja católica não faz o que ela fazia antes. Hoje a igreja católica, ela é tida como uma instituição séria, que até ajuda as pessoas, mas ela tem mais sangue nas mãos do que o que você imagina. Na Santa Inquisição, a igreja católica matou mais gente do que a Segunda Guerra Mundial, entre homossexuais, bruxos, feiticeiros e protestantes evangélicos. Você não tem ideia. Coloca lá na internet e pesquise a respeito dos instrumentos que a igreja católica usava na Inquisição para torturar as pessoas, porque não concordavam com os dogmas. Você não tem ideia
Você não tem ideia do benefício que Lutero trouxe quando ele se expõe a própria vida, dá a própria vida, quase que morre, para reformar a igreja. E a partir de então nós tivemos aí uma evolução, um processo crescente do evangelho verdadeiro alcançando o mundo. Nós temos os movimentos carismáticos, os movimentos em que líderes experimentaram algo sobrenatural de Deus e passaram a pregar o evangelho não apenas teórico, não apenas priorizando um bom sermão, mas passaram a pregar o evangelho com evidências, com curas, com milagres, com pessoas sendo tocadas de maneira mais forte, como era na época dos discípulos. E aí nós pulamos para o começo do século 20. O país de Gales foi alcançado pelo poder do evangelho. Os Estados Unidos, que já era um país cuja estrutura, a base era a palavra de Deus, mas os Estados Unidos experimentou o maior avivamento, o maior movimento, despertamento evangélico que os historiadores consideram para todo o crescimento da igreja no mundo, que foi o movimento da Rua Azusa em Los Angeles. Em 1906, pessoas vinham do mundo inteiro para experimentar o que Deus estava fazendo naquela rua, porque as pessoas chegavam lá e elas sentiam o poder de Deus em suas vidas. Pessoas religiosas, há muito tempo no cristianismo, entravam nesse ambiente e elas eram confrontadas. Elas tinham dúvida: será que um dia eu fui crente na minha vida? Lá elas eram tomadas pelo poder de Deus, voltavam para suas casas e começavam a buscar aquilo que elas sentiam lá em Los Angeles. E assim a história diz que milhões de cristãos carismáticos, avivados, pentecostais no mundo foram influenciados direto ou indiretamente com o avivamento da Rua Azusa. E nós estamos vindo de lá para cá, Deus visitando o país de maneira específica. E nós temos algo que aconteceu, que é histórico e que inspira a igreja dos dias de hoje. Em 1950, quando a Coreia estava debaixo do jugo do Japão e da União Soviética, e houve aquele racha, onde ficou a Coreia do Norte com o socialismo e a Coreia do Sul sendo apoiada pelos Estados Unidos, e então buscando, a linha democrática. Concomitante a isso, os cristãos que foram alcançados pelo evangelho começaram a buscar a Deus de maneira incessante, porque estavam passando fome, perigo, e eles começaram a buscar a Deus, e Deus despertou os cristãos dessa parte da Coreia do Sul, a buscar a Deus. Eles passavam finais de semana inteiro reunidos em lugares clamando, eles passavam 10 horas orando sem parar. E juntamente com o crescimento da igreja na Coreia do Sul, também foi se restaurando a economia. Hoje a Coreia do Sul é um dos países que são exemplo do que Deus faz em um país. Em 2000, uma igreja chamada Igreja do Evangelho Pleno na Coreia do Sul, uma igreja sozinha, em 2000, tinha 800 mil pessoas, quase que a população de Teresina. Nós temos 900 e pouco, eu já tenho 1 milhão. Alguém sabe isso? Não. Uma só igreja, e hoje ela tem mais de 1 milhão de membros. A Coreia do Sul está se convertendo ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus decidiu visitar o continente africano. Deus está derramando um avivamento em vários países da África. Na Nigéria, no país da Nigéria, somente uma igreja chamada Cristo Redentor, uma igreja, só uma, tem 5 milhões de crentes. Só uma igreja. Em Lagos, uma cidade de 7 milhões de habitantes, eles têm um galpão que é 1 quilômetro de largura com 3 quilômetros de comprimento. Sabe quantas pessoas se reúnem uma vez por mês nesse galpão lá em Lagos, Nigéria? 3 milhões de pessoas. Se você colocar o vídeo, você vê o começo, mas não vê o fim do povo lá. O que isso quer dizer? O evangelho está impactando o mundo hoje como nunca. Como nunca, irmão. E não é uma igreja de estratégia, é uma igreja que crê no Espírito Santo e o povo busca a Deus. Ultimamente o Senhor está visitando os países da América Latina, onde o evangelho, onde o catolicismo sempre foi predominante. Países da América Latina estão se tornando países
evangélicos. Cidades inteiras estão se convertendo. Quando eu fui primeira vez lá em Bogotá, em 2015, nós entramos num táxi. Perguntei se o taxista era cristão, evangélico. Ele disse que não era. E eu fiz uma pergunta para ele. E a minha pergunta tinha uma intenção. Eu perguntei como é que é a segurança dessa nação, dessa cidade. Como é que é para você vir visitar? É tranquilo? E ele disse: olha, se você tivesse me fazendo essa pergunta há 20 anos atrás, eu diria que esse é o pior lugar do mundo para você visitar. Isso aqui era uma loucura. Mas eu não sei o que aconteceu, que de 20 anos para cá foi mudado da água para o vinho. E eu disse: eu sei por quê. É justamente por causa disso que eu estou aqui, para ver de perto o que Deus está fazendo neste lugar. Há 25 anos atrás, Deus tinha começado a visitar Bogotá e visitar uma cidade a 300 quilômetros, que eu esqueci o nome agora. Cali, cidade de Cali. E hoje Bogotá está sendo avivada pelo poder de Deus. A igreja que a gente visita lá é uma igreja que tem 2 cultos domingo pela manhã, todos lotados. Uma igreja que cabe 25 mil pessoas. E quando a gente saiu do congresso, a gente foi em outra igreja. Sabe o que a gente viu antes de chegar na igreja? Uma fila enorme, 300, 400 metros de jovens, só jovens. Fila enorme. O que eles estão fazendo lá? Eles estão esperando o primeiro culto acabar para eles encontrar vaga para entrar. Isso acontece quando vem um show, né, de um famoso. Justin Bieber, quando veio no Brasil, as pessoas passam 3 dias esperando. Ou nos campos de futebol, quando o jogo é importante. Lá em Bogotá, as pessoas fazem fila, ficam 1 hora de pé esperando a hora para chegar, porque eles querem passar 1 hora no culto, assim ó, igual vocês, sentado ouvindo a palavra de Deus. O que é isso? O nome disso é avivamento. O nome disso é o mundo sendo impactado pelo poder do Evangelho. Igrejas pequenas lá tem 5 mil pessoas, 10 mil pessoas. Deus está impactando o mundo com o poder do Evangelho. Preste atenção. O Brasil já está começando a liberar sinais do que Deus está fazendo no Brasil. Talvez você não esteja atento, mas Deus está fazendo algo tremendo no Brasil. Os estudiosos dizem que se continuar crescendo o Evangelho dessa maneira, daqui 20 e 30 anos, o Brasil não será mais um país católico, mas um país evangélico. E vai ser mesmo, em nome de Jesus. Vai ser em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Evangelho está chegando na nossa nação com força, com poder. Aí alguns falam: mas pastor, as igrejas estão enchendo. Mas será que o povo está se transformando? Meu irmão, é Deus, é com Deus. Se é Deus que está trabalhando, se está salvando as pessoas, é Ele que se responsabiliza pelo trabalho em si, pela qualidade do trabalho. Mas nunca houve no Brasil o que está acontecendo agora. A gente, como cristão, como evangélico, sempre nos entristecemos com os presidentes que colocavam foto nos jornais, sempre saindo foto de presidentes, lá no centro de Umbanda, na África, presidente da nossa nação, passados tinham foto aqui no Codó do Maranhão com o Bito do Barão, buscando macumba para o Brasil. E o que está acontecendo agora? Um presidente que está chamando pastores para orar no gabinete dele, um presidente que está colocando líderes evangélicos para priorizar a família, priorizar as leis naquele lugar, fazendo culto no dia da posse. O que é isso? Isso é o que está acontecendo em vários outros países. Tem países que o presidente está entregando a chave da nação para Jesus. Por quê? Porque esse evangelho está chegando a todo mundo e está chegando com impacto. Você não tem ideia do que nós vamos ver ainda até Jesus voltar. Nós vamos rebuliço acontecer, porque aquilo que Deus determinou fazer por meio da Escritura Sagrada, Deus vai fazer. Deus vai fazer. O Brasil vai ser um país evangélico e haverá o maior avivamento do mundo antes da volta de Jesus, porque é preparando a noiva para a chegada do noivo. Nome de Jesus, creia nisso. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Eu quero que você fique de pé, porque isso tem muito a ver com você. Primeiro, se você está sendo alcançado por esse mesmo evangelho, e você já está experimentando esse mesmo impacto dentro de você, saiba que você já está dentro do plano de Deus. O que Deus está fazendo em todo mundo, está fazendo aqui, você está incluído dentro.
Você não está ficando de fora. Mas você que de repente escutou tudo isso e até concorda, e até tem visto o que está acontecendo, está percebendo a diferença, e você não testemunha de algo acontecendo dentro de você, eu diria que você está ficando para trás. Você está ficando para trás. Antigamente a gente pregava o evangelho e algumas pessoas enxergavam isso, e a gente ficava até intimidado, porque ser evangélico era motivo de vergonha para muitos, porque era muito criticado. Mas eu quero dizer para você que nós estamos vivendo um outro momento, em outro contexto, e hoje nós os pastores podemos dizer que você, aqueles que não estão ainda comprometidos com o evangelho, estão perdendo tempo. Ei, a carruagem está andando, o ponteiro continua girando, os cavaleiros do Apocalipse estão chegando, não há mais tempo a perder. Se você ainda não se entregou a esse evangelho, se você ainda não se rendeu a esse evangelho, só você está perdendo, só você está ficando de fora. E vai ser duro, de repente, você ser surpreendido com arrebatamento, e olhar para a oportunidade que você teve de vir na igreja, de participar, de ouvir a palavra, e não se permitir ser impactado pelo evangelho. Porque aqueles que foram impactados vão subir mesmo, irmão, de verdade, vão subir. E os que não foram impactados vão ficar. Significa que perderam, significa que a oportunidade passou e deixou passar. Então eu queria que você fechasse os olhos, porque nós vamos fazer duas orações aqui. Uma é agradecendo a Deus por nos dar o privilégio de estar vivendo esse tempo e de ver o evangelho alcançando o mundo todo. E a outra oração que eu quero fazer é para quem está aqui e ouvindo tudo isso, sabe que necessita também ser impactado pelo evangelho. Você que está aqui e não se converteu ainda, eu quero dizer para você que você hoje pode fechar esse ciclo na sua vida. Você hoje pode se permitir a ser impactado por esse evangelho, porque ele é o poder de Deus. Mas se você não sentiu esse poder ainda, é porque você fechou o coração. Eu convido você a abrir o seu coração e a se entregar a Jesus, e deixar o evangelho mudar a sua vida. Talvez ele não vai mudar de uma vez, pode ser que ele mude de uma vez, mas pode ser que ele mude gradativamente. Mas uma coisa eu te prometo, se você permitir, esse evangelho vai mudar a tua vida, vai mudar o teu futuro, vai mudar tudo na sua vida. Vai ser um divisor de águas. Você vai perceber um antes e um depois de conhecer esse evangelho. Então, se você está aqui nessa noite e entende que precisa se converter, se entregar a Jesus, eu quero que você me dê um sinal, que eu vou orar por você. Talvez você nunca fez isso, e eu convido para você fazer pela primeira vez. Ou você que um dia fez isso, experimentou, mas se afastou. De alguma maneira você se desanimou, saiu do evangelho e entende que precisa voltar hoje. Então, se tem alguém decidido se entregar a Jesus agora, ou se reconciliar, levante sua mão direita bem alta, quero orar por você. Quem é a primeira pessoa que quer se entregar ou se reconciliar? Levante só a mão direita para eu saber que é você. Só a mão direita. Pastor, eu quero me entregar hoje, eu quero me reconciliar, eu quero voltar para o reino. Quero que a igreja ore, a igreja interceda. Quem é a segunda pessoa que vai entregar sua mão? Eu quero que já venha aqui na frente quem está levantando a mão, porque nós vamos orar rápido, o culto já está terminando. Mas eu quero que você venha aqui na frente. Deixa eu orar por você, você que está se reconciliando com Jesus, você que está voltando para o evangelho. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Cadê a segunda pessoa que vai sair do seu lugar e vem entregar a vida para Jesus aqui? Se você deixar essa oportunidade passar, só você perde. Deus não está alcançando uma nem duas pessoas, Deus está alcançando milhões de pessoas no mundo.
Nós temos informações que na Alemanha, muçulmanos estão se convertendo ao Senhor Jesus. E que os batismos são batismos de 1000 muçulmanos de uma vez só. Estão se entregando ao Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus. E o mundo está sendo impactado pelo Evangelho. Mas você precisa saber se o teu coração está sendo impactado pelo Evangelho. Tem mais alguém? Vem aqui na frente, sai do seu lugar. Vamos orar. E você vai se expor ao poder e à mudança que o Evangelho pode produzir na sua vida. Tem uma segunda pessoa, sai do seu lugar e vem agora que nós vamos orar. Sai do seu lugar, crie coragem. Crie coragem, venha para o Evangelho. Venha para o Senhor Jesus. Venha porque Jesus está chamando você. Tem uma segunda pessoa, sai do seu lugar. Aleluias. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus. Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus. Ele é o Rei. Vamos orar neste momento. Se tem mais alguém, sai do seu lugar agora e venha receber Jesus. Abra o seu coração. Abra o seu coração. Ele não vai fazer nada além da tua permissão. Para o Evangelho transformar sua vida, você tem que abrir o coração e se entregar a Ele. Amém, venha. Cadê a terceira pessoa? Vem a terceira pessoa também, sai do seu lugar. Aleluia. Aleluia. Enquanto você que está aqui decide sair do seu lugar e vem aqui na frente. Você que está na rede social, Facebook, YouTube, você que está pelo rádio, faça isso também. Tem pessoas aqui na frente fazendo essa decisão. Você pode fazer essa decisão aí onde você está. Decida entregar a tua vida para Jesus. Você vai repetir comigo uma oração agora. Em nome de Jesus. Irmãos, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida do que Deus vai começar a fazer nesses próximos dias. Ei, os estádios de futebol vão voltar a se encher. Vão voltar a se encher com as grandes cruzadas evangelísticas. Eu não sei se nós como Avivamento Cristão vamos estar na frente, ou se vamos apenas estar intercedendo ou ajudando. Mas pela fé eu vejo o Albertão cheio de teresinenses, piauienses, maraienses vindo adorar Jesus lá no Albertão, lotado com um número 4 vezes maior lá de fora. Haverá uma fome, haverá uma sede insaciável no coração do nosso povo por Jesus. E somente lugares como os estádios vão comportar o número de pessoas que Deus vai despertar. Igrejas cujos pastores nem imaginam vão se encher tanto de pessoas no próprio bairro, saindo de suas casas, indo para a igreja procurar Deus, que os pastores vão ter que rapidamente formar outros pastores para cuidar de tanta gente que Deus vai mandar, porque é isso que vai provocar o avivamento dos últimos tempos. Esse evangelho vai impactar o mundo da nossa época. Esse evangelho vai impactar a nossa geração. E você que já foi impactado, você é uma semente hoje. Amanhã você vai ver o que Deus vai fazer com o pequeno número de evangelhos que nós já temos em Teresina. Na marcha para Jesus a gente tem quase que 200 mil pessoas. A gente já pensa que é Teresina inteira. Você não tem ideia
do que significa as cidades das vizinhanças virem quase que por inteiras para vir experimentar Jesus em movimento de avivamento que vão acontecer em Teresina, Altos, União, Demerval Lobão, Campo Maior, Timon e outras cidades. O que eu estou dizendo pelo Espírito de Deus. Virão caravanas de centenas de ônibus dessas cidades para ver Jesus em Teresina, para ver o poder do Evangelho em Teresina, para experimentar o que Deus vai estar fazendo neste lugar. Você que está comigo pela rede social, pelo rádio, e os irmãos que estão aqui na frente, repete comigo, diga: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Nessa noite, publicamente, me reconcilio contigo. Escreve meu nome no livro da vida e me salva. A partir de hoje, eu declaro que Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Amém? Continue com os olhos fechados. Pai, nós oramos pelo João que está aqui, oramos por essa moça que está aqui, e oramos por todos que estão tomando essa decisão pelo rádio, pela rede social. Pregamos a Tua palavra. Nosso papel é pregar, expor a Tua palavra. O papel do Senhor é fazer com que o poder da palavra toque os corações, que essas vidas nunca mais sejam as mesmas a partir de hoje, que sejam impactados pelo Evangelho de tal maneira que suas vidas sejam radicalmente mudadas a partir de hoje, e possam experimentar um processo crescente de preparação para a volta do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus vier, o que cremos será em breve. Cada um vai estar preparado para subir no arrebatamento. Nós declaramos isso em o nome de Jesus, e como igreja nós ligamos na terra que seus nomes estão agora escritos no livro da vida, para reinar com Cristo no reino milenar, em o nome de Jesus, amém, e louvado seja Deus, aleluia. Aplauda o Senhor. Deus abençoe, acompanha esse casal aí. A igreja levante a mão na posição de gratidão, irmão. Diga comigo: Senhor Jesus, muito obrigado por me alcançar com o poder do Evangelho. Muito obrigado, porque eu vivo nesse tempo para ver o que o Senhor já está fazendo e vai fazer neste mundo. Todas as pessoas da minha família que ainda não foram alcançadas, não foram impactadas pelo Evangelho, toca com o poder do Evangelho através de mim, me usa para impactar minha família, meus amigos, com esse Evangelho que mudou, está mudando e vai mudar muito mais a minha vida até a volta de Jesus. Amém? Eu declaro sobre a sua vida o poder de Deus, o poder dessa palavra. Eu declaro sobre a sua vida o impacto do Evangelho em todas as áreas que ainda você não foi impactado. Todas as áreas que você ainda não foi impactado pelo Evangelho, eu declaro o impacto do Evangelho mudando você de dentro para fora. Sua saúde, sua vida espiritual, emocional, financeira, conjugal e familiar e espiritual. Em nome de Jesus, que o amor de Deus e a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo continue sobre a sua vida. Quem crê recebe, diz amém. Diga: louvado seja Deus.